Oi, gente! Mais um programa bem feliz. Quero te agradecer por estar aqui novamente conosco e já começar te pedindo para se inscrever aqui no canal da TV CCMUG, dar um like aqui no nosso programa, porque isso é muito importante para a gente. Hoje nós vamos tratar um tema muito interessante e também que vai trazer muita reflexão para a maioria das pessoas, para a maioria de vocês. Eu gostaria muito que vocês começassem a colocar no bate-papo, conversando conosco enquanto o programa está acontecendo, porque isso tudo nos ajuda a entender também como vocês pensam sobre isso. E é uma troca de informações. Hoje nós vamos falar sobre perdão. E eu quero que você fique até o final, porque vem muita coisa boa por aí, muitas entrevistas legais. Eu vou entrevistar uma pessoa que teve que liberar um perdão para o pai. Isso para a gente é algo que mexe muito com o coração. Qualquer tipo de perdão é algo que nos deixa muito, como eu disse, reflexivos, mas perdoar pai, mãe, enfim. Quero muito que vocês interajam e comentem o que vocês acham. Se já passaram por situações e não têm problemas em falar sobre isso, comentem aí também, coloquem nos comentários e vamos interagindo. E, pessoal, o que é o perdão? Se nós formos entender a definição exata do dicionário, inclusive, da palavra perdão, nos diz que é tirar a culpa ou tirar daquela pessoa que nos ofendeu ou da pessoa que ofendeu aquele que tem o direito de exigir uma retratação, tirar essa obrigação, essa obrigatoriedade. Então, perdoar não significa esperar que aquela pessoa venha até você pedir perdão. Ó, já vamos começar com a primeira reflexão aqui. Você não precisa esperar que aquela pessoa venha até você. Perdoar é você desobrigar aquela pessoa de se retratar com algo que ela te ofendeu. Então, nós já vamos partir do princípio e já comentar sobre isso, que o perdão tem sempre a ver conosco, com você mesmo. Eu, quando perdoo, tem a ver comigo e não com o meu ofensor. Então, independente se ele ou ela que me ofendeu pediu o perdão, está nas minhas mãos o ato de perdoar. E é algo muito importante. O perdão, ele não é um sentimento.
Você não sente de perdoar alguém. O perdão, ele é intencional. Isso também é uma das definições literais do perdão. O perdão, ele é literalmente intencional. Ele não é algo, você, quando eu senti, eu ainda não senti de perdoar aquela pessoa. Você nunca vai sentir. Você vai decidir perdoar, inclusive não sentindo vontade de perdoar. Então, o perdão, ele sempre vem do campo da intenção. Ele é intencional. Por quê? Eu vou mostrar para vocês um vídeo que ele causa uma... inicialmente, né? Você olha para essa mãe, vocês vão entender sobre o contexto do vídeo, mas é uma mãe que perdoou o assassino do filho. Você olha para essa mãe e você só consegue imaginar como ela é angelical. Mas quando a gente olha para a situação, tentando nos colocar no lugar dela, que é impossível, mas tentando, a gente percebe que ela só perdoou porque foi intencional. Ela perdoou o assassino de forma intencional, mas de forma alguma. Eu não sou mãe ainda, mas quem é mãe está me assistindo, ou pai, vai saber. Você nunca vai sentir vontade de perdoar um assassino de um filho. Você vai decidir perdoar, que foi o que ela fez. Então, eu já vou começar mostrando esse vídeo para vocês. Depois a gente volta aqui para comentar. E enquanto tá rolando, eu quero que vocês falem o que vocês acham. Se vocês imaginam como seria, o que passou pela mente dela para conseguir ter essa intenção do perdão, enfim. Vamos assistir aí juntos. Olhe para mim. Você está perdoado em nome de Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel tá morto. E foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu tô triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu tô triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer. Porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu tô aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanha a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse vídeo é no mínimo intrigante, né, pessoal? E aí? Como que vocês imaginam que uma mãe decide perdoar o assassino do filho? E eu vou falar para vocês agora, então, sobre alguns aspectos do perdão que vão fazer com que a gente consiga entender melhor um pouquinho dessa decisão, da decisão dessa mãe. Gente, perdoar não é desobrigar aquela pessoa de passar, ou tirar as consequências daquilo que a pessoa lhe causou. Então, por exemplo, o fato daquela mãe perdoar não significa que aquela pessoa que assassinou o filho dela não vai ter as consequências na justiça daquele ato que ele cometeu. Quando ela perdoa, ela tira toda a mágoa que está no coração dela. Por isso que eu comentei que o perdão tem a ver conosco, né? Tem a ver mais com a gente do que com o outro. Esse rapaz também, se ele não pedisse perdão, se ele não pediu perdão para ela, mesmo assim ela decidiu perdoar porque ela não quer carregar aquilo. Ela já está carregando a dor da morte do filho. Ela vai carregar a mágoa da injustiça, a mágoa daquilo que a pessoa fez, o desejo de que aquela pessoa sofra, o desejo de vingança. Isso traria com certeza muito mais dor do que a decisão de perdoar. Na decisão de perdoar, apesar de continuar tendo a dor da perda do filho, ela já tira dela a dor da ofensa. E a ofensa é algo que também diz mais sobre nós do que sobre o outro. Não estou falando no caso de um assassinato como foi dela, que foi uma situação extrema, mas no dia a dia mesmo. Ninguém nos ofende. Nós é que podemos abrir portas para a ofensa em nós. Como assim? Às vezes a pessoa ela até vem mesmo com pedras para te atacar. Mas, quando você se conhece, a ofensa não chega até você. Se você sabe quem você é, se você conhece a sua identidade, você não se permite ficar ofendido. Por isso que o perdão também é dado mais facilmente por algumas pessoas. Quanto mais próximo de saber quem você é, quanto mais autoconhecimento você tem,
Quanto mais você conhece a sua identidade, mais facilidade para perdoar você tem. Porque se você sabe quem você é, essas pessoas não vão te atingir. Por exemplo, se alguém fala sobre você com algo que não é a realidade, ou com algo que você sabe que não tem a ver com o seu caráter, não vai ter como essa ofensa te atingir, porque você sabe quem você é. Você no mínimo, vai olhar e falar, não, essa pessoa tá maluca, eu não sou isso que ela tá dizendo. Porém, quando você não sabe quem você é, fica confuso com a sua identidade, ou com o seu caráter mesmo, com aquilo que você faria ou não faria, a ofensa, ela abre porta, ela alcança o seu coração. E aí, a dificuldade de perdoar. E aí entra também algo muito interessante sobre o perdão, que a psicanálise nos diz, que é muito mais difícil perdoar aquilo que você não tem resolvido dentro de você mesmo. Por exemplo, quando você olha para alguém que está cometendo algo que você considera errado, se você tem uma vida saudável, que acorda às 5 horas da manhã, faz sua corrida, come certinho, bem regrado, é ordenado, come certinho, bem regrado, é ordenado. Quando acontece esse tipo de... E aí você olha para alguém nas redes sociais, por exemplo, e vê que aquela pessoa tá postando foto tomando açaí cheio de complemento, que não se importa muito com o que tá comendo, que não faz exercício físico, mas é feliz. Se você faz todas as suas obrigações, é ordenado, porque com muita dificuldade, com muito sacrifício, e vê alguém sendo livre, fazendo aquilo que você tinha vontade, você se sente ofendido. Não é que você se sente ofendido porque acha que aquela pessoa fez contra você, de fato, né? Ou que ele tacou aquela flecha diretamente em você. Não é isso. Mas no seu inconsciente você se sente ofendido porque você é uma pessoa que luta com sacrifício para viver de uma forma diferente. Então, se você não é bem resolvido nessa área, você toma a ofensa para si. O perdão, ele tem o mesmo mecanismo. Quando alguém faz algo para você que diz mais sobre você ou sobre a sua identidade que não está bem resolvido, você tem dificuldade de perdoar. Quando você já passou por aquilo, você já está evoluído, sabe muito bem quem você é e aonde você quer chegar, aquilo não te atinge e você consegue perdoar com facilidade. Vou dar um exemplo. Nós entrevistamos uma pessoa, que vocês vão ver daqui a pouco, que é o Jefferson, e ele teve muito problema de paternidade. O Jefferson, ele perdoou o pai. Por quê? Porque quando ele restaurou a paternidade dele, que teve uma ligação divina, inclusive, porque a forma como também você olha a divindade, você olha Deus, muito parecido com a forma que você olha o seu pai biológico, a sua referência de pai aqui na Terra. Então, ele olhava para o pai dele biológico com muita dor, muita tristeza, e a partir do momento que ele restaurou a paternidade divina dele, ele não tinha mais problema com o pai. Ele conseguiu perdoar o próprio pai. O mecanismo neurocientífico do perdão tem muita base nisso. O mecanismo psicanalítico do perdão funciona dessa forma. Então, hoje eu quero desafiar você, agora, enquanto assiste a entrevista do Jefferson, a entender quem você precisa perdoar ou quais as situações que você olha hoje e tem dificuldade de enxergar com o olhar de perdão porque ainda tocam em feridas que você não tem bem resolvido dentro de você, para que você resolva e consiga liberar o perdão. E aí você pode me falar assim, Sara, para que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que liberar o perdão? E aí depois da entrevista do Jefferson eu vou explicar melhor para você. Oi, Jefferson, quero te agradecer por estar aqui no programa conosco, nesse tema tão importante que é o perdão. Então eu queria que você contasse aqui para quem está nos assistindo quem é o Jefferson e depois contasse para a gente aí que história de perdão é essa que você tem. O Jefferson, gente, ele é um amigo de muito tempo já, né, Jefferson, da área profissional. A gente se viu pessoalmente uma vez na vida, porém a gente desenvolveu uma amizade aí de internet, de conversar. Então eu conheço a família e tudo mais, só que só pelo que eu vejo nas redes sociais. Então hoje eu vou conhecer a história junto com todo mundo. E aí quando eu fiz um questionamento esses dias nas redes sociais sobre perdão e tal, o Jefferson comentou uma vez, minha história é legal também. Eu falei, então vem contar para mim. E aí eu quero te agradecer, porque não é todo mundo que tem essa coragem de enfrentar e contar, né, Jefferson? Mas eu sei que a sua história pode abençoar outras pessoas. Esse é o intuito.
Então, muito obrigada por isso, né? E então, me conta aí quem que é o Jefferson e conta um pouquinho da sua história pra gente. Olá, Sara. Olá, pessoal. Boa noite. Jefferson. O que falar do Jefferson? Jefferson, vocês já estão vendo, né? Sorridente, sou muito feliz, sou marido, pai, já casado já há 15 anos de casado, tenho 2 filhos fruto desse casamento, 2 filhos, o Lucas e Gabriel, um de 6 e 1 ano e 6 meses. Sou profissional na área da segurança. O que mais que eu posso falar? Já conta que você tem um Instagram do seu churrasco aí, que é algo que fica aqui, que eu só fico de olho, falando, não, a qualquer hora, vamos unir as famílias aí. Isso, sou amante do churrasco, né? Churrasqueiro de final de semana e às vezes durante a semana também, que carne é sempre bom, né? Lá no perfil do Instagram tá lá como churrasco _ do papai, ideia do Lucas. O Lucas é bem criativo e ele que falou, papai, cria um canal. Então criamos o canal e aí estamos fazendo churrasco, colocando o nosso dia a dia no ramo do churrasco aí. E o mais importante, se divertir, que eu acho que é o mais importante aí em família, né? Que é o mais importante. E aí, falando sobre o perdão, né? Perdão é bem difícil. É fácil de falar, difícil de fazer, né? Com certeza. De perdoar alguém e eu acho que o mais difícil é de se perdoar por algumas coisas também, né? Você é perita na área, você pode falar muito bem. E a história sobre perdão que eu gostaria de falar é sobre meu pai. Tive uma infância muito difícil por causa da ausência de paternidade. Então, o que acontece com muitas pessoas, né, Jefferson? A paternidade. Às vezes o pai não é separado da mãe, às vezes mora até na mesma casa e ainda assim é ausente, e isso traz sequelas gigantescas aí para a criança e para o adulto depois, né? Exatamente. Meus pais realmente se separaram, eu tinha 2 anos, né? Então nós éramos em 4, 3 meninos e uma menina de 1 ano, eu com 2, depois tem mais 2 mais velhos que eu. E minha mãe teve que se virar sozinha para poder criar a gente, né? Logo depois ela arrumou meu padrasto, que é meu padrasto até os dias atuais, apesar da minha mãe ter falecido há pouco tempo, mas ele continua sendo meu padrasto. A gente continua com a mesma ligação, o mesmo respeito. Então, ele realmente fez o papel de pai que o meu pai não pôde fazer. Mas a gente, por conta dessa ausência de paternidade, eu fui desenvolvendo problemas, não posso nem falar problemas psicológicos, né? Porque eu não fui diagnosticado e não fui tratado. Então, não tem como eu provar isso. Uhum. Mas por conta dessas ausências, eu fui buscar em outras coisas a preencher esse vazio que era causado por conta dessa ausência de pai, né? Ausência de paternidade. E aí, minha mãe separou do meu pai, que meu pai tinha problemas com drogas. Quando ela descobriu que ele tinha problemas com drogas, ela pulou fora desse barco. Uhum. E aí a gente ficou sem contato com ele por muito tempo. Depois de alguns anos, ele tentou um contato com a gente, né, comigo, com os meus irmãos, só que a forma que ele quis tentar essa aproximação, para mim foi muito traumática. Por quê? Porque Sabrina tinha 5 anos, eu 6. E a Sabrina, minha irmã, na verdade todos os meus irmãos, mas a Sabrina é um amor à parte, sabe? A minha irmã, era a nossa caçulinha, sabe? De tudo fazer junto, se tiver que correr, corre junto, se tiver que bater, bate junto. E aí nós fomos visitar ele e ele estava com uma mulher, né, que era dos relacionamentos que ele tinha. E aí lá ele perguntava, né? Ele começou pelo mais velho, né? Nós éramos em 3. Perguntou ao mais velho, quem é seu pai?
E aí ele, o Robson era mais velho, então ele tinha cerca de 8 anos, então ele sabia falar quem era o pai. E aí ele falou, o senhor. O Everton a mesma coisa, o senhor. O Robson tinha 9. O Everton 7. E aí perguntou para mim, quem é o senhor? Eu vi que eles estavam respondendo aquilo ali, eu respondi igual. Mas eu não tinha o sentimento que ele era meu pai. Meu pai, para mim, era o meu padrasto. Sim. Aí perguntou para Sabrina. Sabrina com 5 anos. Nunca viu ele. Viu quando era bebê. Ele fez a mesma pergunta para Sabrina também, quem que era seu pai. E ela não tinha nunca teve nenhum tipo de contato com ele. Então, na cabeça dela, uma criança de 5 anos era o padrasto, né? Serrinha, que sempre fez o papel de pai. E aí ele abriu, meu pai tinha 1,95 m. Então você imagina o tamanho da mão de um homem desse. Ele deu um tapa no rosto dela. Meu Deus. Porque ela Primeira tava vez que ela falando. estava vendo o pai. Exato. Ele deu um tapa no rosto dela. Para mim, ali ele já tinha. Para mim, ali já não tinha. Eu já não tinha um sentimento de pai, mas se tinha alguma coisa para mim ali, acabou. Acabou. E aí, por mais que eu falava que eu não queria contato, eu acho que o sentimento ficava, né, de querer alguma coisa. Então, por anos, a gente não teve contato. Ninguém, nenhum dos 4. Nenhum. E aí, logo depois também, por conta do uso de drogas, né, injetar na veia, ele teve AIDS, né, por conta do uso de drogas. E aí a saúde dele, né, isso foi em 1992, 93, mais ou menos, que foi quando ele descobriu que estava com AIDS. E aí, mesmo assim, minha mãe quis fazer a gente ter algum contato, mas eu não quis. Meu irmão mais velho até teve um pouco de contato com ele, acho que 1 ou 2 vezes, mas eu e o irmão, que é 1 ano mais velho que eu, e a Sabrina, ninguém quis contato com ele. E aí, anos depois, em 95, né, abril de 95, para ser mais exato, ele tentou uma aproximação com a gente, porque ele estava já bem debilitado a saúde, o médico já disse para ele que não duraria tanto tempo mais, e ele estava com vontade de comer uma comida da minha mãe. Então, aquele dia a gente teve algum contato de estar perto, mas eu não quis conversar, não quis... E a sua mãe fez a comida que ele queria. Fez. A sua mãe também, ela Guerreira, foi uma guerreira, né? Minha mãe foi muito, 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 muito guerreira. Nossa. E aí, ele comeu a comida, tal, tentou uma aproximação, mas eu não quis. E aí foi embora. E aí, um mês depois, chegava para a gente a notícia, né? No dia 7 de maio de 95, chegava a notícia que ele estava muito ruim, estava internado, e ele gostaria de pedir perdão para a gente. Só que eu ia fazer 11 anos, então, para mim, eu não entendia o que era perdão. Qual o significado de um perdão, né? E aí, por conta de condições financeiras também, minha mãe não conseguiu levar nenhum de nós, porque ele falou, eu quero só pedir perdão para os meus filhos. E aí não conseguimos levar, beleza. No outro dia ele faleceu, né, fomos no enterro, e o dia do falecimento dele é o dia do meu aniversário, é o mesmo dia. Poxa vida. É o único ano que ia ter uma festa, ele conseguiu. Então, o único sentimento que tinha dentro de mim é que ele nunca fez o papel de pai, e no ano que ia ter alguma festa, ele ainda estragou. Ele morreu no dia do aniversário. Ou seja, os poucos contatos que você teve com ele, na verdade, ele veio trazer dor, né? Que foi quando ele bateu na sua irmã, quando estragou o seu aniversário. Ou, por exemplo, no momento que foi comer, que ele ficou com vontade de comer a comida da sua mãe, poderia sim, na mente de vocês, até inconsciente, pensar que ele estava usando a sua mãe, né? Então, agora que ele estava com vontade de comer a comida dela, apareceu, sabe? Exatamente. Anos depois, né? Largou a mulher com 4 filhos e agora está com vontade de comer a comida, né? E aí, anos se passaram, né? E aí a minha família começou a ir na igreja. Eu não, eu era bem difícil mesmo, nessa área, partindo para a área espiritual. Uhum. E aí meu irmão e minha mãe começaram a ir para a igreja.
E aí lá na igreja, depois de um tempo que eles estavam lá, uma mulher quis testemunhar, quis falar de uma experiência que ela teve fazendo o papel de capelania, né, no hospital, que ela queria contar, e deram oportunidade para ela. Inclusive, o meu tio hoje, ele é pastor dessa igreja hoje, e aí a mulher contou que ela foi visitar um homem há muitos anos atrás, ela não sabia especificar o ano, mas que o homem, ela foi, o normal deles é entrar dentro dos quartos, orar pelas pessoas, né, fazer a oração do apelo, e esse homem falou que ele não queria, né, que ele não queria essa oração, que ele só estava esperando os filhos dele chegar para ele poder morrer em paz. Meu Deus, era o seu pai. Era meu pai. Mas que paz que era essa que ele queria, né? Tipo, não teve nenhum momento de paz com os filhos a vida inteira e agora ele queria morrer em paz, queria pedir perdão para morrer em paz. E aí ela falou assim: tá, mas eu queria só orar com você. E começou a falar, gesticulando, conversando com ele, e ele aceitou nessa oração. E aí ela orou junto com ele. Aí ela fez a oração de arrependimento junto com ele. Ele aceitou a Jesus. Quando ela pediu para ele repetir as palavras que elas estavam falando, para confirmar que ele estava arrependido de tudo aquilo que ele fez a vida toda, né? Não só com os filhos, mas em vida, né? E aí, quando ela abriu os olhos, ele tinha falecido. Meu Deus, Jefferson. E assim, você não imaginava. Quando ela contou essa história, aí vocês associaram e falaram: você está falando do meu pai. Tipo, e aí, na hora era diferente. E ela tinha o nome do homem marcado na Bíblia dela. Benedito Alves de Lima, escrito na Bíblia dela. Aí, eu sei, ela falou ainda lá na Assembleia, falou, por anos eu nunca contei esse testemunho para ninguém, mas hoje Deus quis que eu falasse esse testemunho. Aí ela contou, e aí ela falou, o nome do homem aí, só tava minha mãe e meu irmão mais velho, né, da igreja, aí eles chegaram em casa contando e tal, pedindo perdão, e mesmo com tudo isso, com aquela situação eu ainda me revoltei, falei, aquele cara queria pedir perdão do quê? E não sei o quê, eu já tinha em torno de quase 14 anos, e eu já estava desandado em droga e assim por diante, refletindo aquilo que eu não queria que eu não queria ele por perto, eu estava refletindo já fazendo isso na minha vida, né? Acho que tem um ditado que fala que a manga não cai muito longe do pé, e aí só que essa história mudou totalmente, graças a Deus, né? Graças a Deus, é. E aí demorou muito tempo para eu entender por que eu precisava liberar perdão para ele. A gente não se viu pessoalmente, então não deu tempo dele pedir. Mas a gente só sabia que ele tinha o desejo de pedir. Ele acabou falecendo antes disso. E aí, quando eu fui descobrir que eu precisava liberar esse perdão para ele, eu já tinha 22 anos. Ou seja, você viveu 22 anos, praticamente 22 anos, remoendo essa mágoa em relação ao seu pai. Mesmo ele depois de morto, né? Porque ele faleceu quando eu fiz 11. Com 22, que eu fui ter tipo, 11 anos depois, fui ter a consciência e entender o que era perdão, por que eu precisava liberar perdão. E aí eu falava que queria que ele fosse para o inferno, não sei o quê, sabe? E aí depois eu consegui entender que o perdão não era só para ele. Porque tudo aquilo que eu carregava de mágoa, que a gente hoje acabamos de fazer um curso, e ele falava assim, o vírus ficou lá dentro, aquela maldade ficou lá dentro. Não foi ele se plantou, mas as consequências das coisas que foram feitas ao longo do tempo. Sim. E quando eu descobri que eu precisava liberar perdão, eu senti uma paz muito grande dentro de mim, porque eu sabia que eu não fiz nada para merecer toda aquela dor que nós passamos, todo aquele sofrimento, mas eu precisava liberar perdão para que eu pudesse ficar em paz também, porque aquilo não podia me consumir, porque a falta do perdão começava a querer me consumir, eu falei, como que eu vou falar? Eu falei, agora eu tô, porque foi um pouco antes de eu casar, falei, agora eu vou casar
e vou começar a construir a minha própria família. O que eu vou falar amanhã ou depois dos meus filhos, do meu pai? Vou falar essa parte ruim? Não. Acho que o que eu precisava era liberar o perdão para mostrar que a gente pode ser melhor, por mais que as pessoas podem fazer qualquer tipo de maldade com você, a maldade está nelas, não está em você. Você não precisa carregar a maldade delas junto com você. Então, Fortíssimo. eu senti a necessidade de liberar perdão. E como você fez essa liberação? Que é isso que as pessoas ficam muito em dúvida, né, Jefferson? Mas e aí, ele estava morto, como que você liberou o perdão? Porque as pessoas acham que associa ainda que o perdão tem a ver com quem fez, com o agressor, vamos dizer, né, usar essa palavra. Mas o perdão tem mais a ver com a gente. Então, liberar perdão não necessariamente você tem que falar para a pessoa, né? Como que você fez essa liberação de perdão? Como que você sentiu que você estava liberando perdão para o seu pai? O meu foi numa oração. Eu falando, só eu com Deus, eu falando com Deus, porque eu me sentia incomodado com muitas coisas. Muitas coisas carregava, eu sentia um peso muito grande. Eu falei, Deus, eu não quero mais carregar isso comigo, porque isso não é de mim, não faz parte de mim. E aí, orando, falando com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso liberar o perdão. E o perdão dessa pessoa, essa pessoa não está mais viva. O que eu faço? Como que eu tenho que fazer? Eu senti em Deus, pedindo perdão a Deus pelas coisas que ele tinha feito. E aí eu comecei a sentir que realmente Deus recebia esse perdão. Porque eu nunca havia mais peso. Hoje, quando eu falo dele, eu falo em paz, eu falo tranquilo. Antes eu não conseguia, eu já ficava um pouco irritado, não gostava muito de tocar no assunto. Por exemplo, o meu aniversário, por muitos anos, eu não comemorei. Não comemorei. Chegava o dia de aniversário, tudo vinha dar parabéns. Para mim não era parabéns. Tipo, o meu pai morreu no dia do aniversário. E aí, depois que o Lucas nasceu, eu comecei a pensar diferente. Comecei a pensar totalmente diferente. Porque no dia que ele veio me dar um abraço, ele falou, parabéns, papai, esse é o melhor dia de todos. Ele falando aquilo ali para mim, aí eu dentro de mim, eu pensando, não é o melhor dia. Não é o melhor dia. E aí, numa conversa com a minha esposa, ela falou assim, amor, é o melhor dia. Os erros dele, as coisas que ele fez no passado, não pode mais te atingir. Agora você construiu a sua própria família. Você precisa se alegrar. O seu filho está feliz porque é o seu aniversário. Se você ficar remoendo as coisas que aconteceram no passado, não vai ser um dia feliz para o seu filho também. E é isso que você quer. A falta de perdão, ela é uma cadeia, né? Tanto de aprisionar, quanto uma cadeia que vai te levando para caminhos, né? Completamente diferentes do ideal. Por exemplo, você não estava permitindo que o seu filho te tratasse como um pai bom que você era, porque você ainda estava remoendo as coisas do pai ruim. Desculpa falar assim, mas é o que você está me escutando, né? Da falta de paternidade que você teve, né? Do pai do ruim que você teve. Então, imagina se você não libera perdão para o seu Benedito, o Lucas não consegue aproveitar o papai Jefferson, né? Exatamente. Nem o Lucas, nem o seu outro menino, não sei se vai pensa em ter mais filhos aí depois, né? Mas... Não, só o Lucas e o Gabriel tá ótimo. Mas ótimo. São construções de novas histórias, né, Jefferson? Sim. Tem gente que, por conta de ter uma família... um pai, uma falta de paternidade, decide não ter filhos, tanto mulher quanto homem, né? E eu sempre falo, gente, esse não deve... Você escolher não ter filho é uma escolha individual, ok, mas não ter filho porque você foi machucado pelo seu pai te impede de construir novas histórias, né? Então, eu tenho, pelo que eu vejo também, acompanho o Jefferson e a Érica, são ótimos pais, e os filhos estão desenvolvendo uma nova história. Com certeza absoluta, o Lucas e o Gabriel já vão contar novas histórias, né? Já tem outra história para contar. E o perdão, ele faz isso com a gente, né, Jefferson? Sim. Seja de pai para filho, seja de filho para pai, seja de qualquer tipo de relacionamento, amizade, todo tipo de perdão que você entrega
Você está permitindo que aquelas pessoas escrevam novas histórias. Você está permitindo que aquelas pessoas vivam novas histórias. Então, esse é o diferencial, né? E como que você vive hoje, Jefferson, baseado no perdão que você entregou, né? Você vive mais leve? Conta pra gente o pós-perdão, né? Como é hoje. Com certeza, a vida começou a ficar muito mais leve depois disso, porque eu não carregava culpa, né? Eu me sentia culpado por ele não querer ter um convívio com a gente. Mas não, eu não tinha culpa nenhuma. O único culpado disso era ele. E aí a gente começou a ter eu comecei a viver muito mais leve. E aí, principalmente depois do nascimento do Lucas, né, que é o mais velho, aí eu comecei a pensar muita coisa, eu comecei a pensar diferente, tipo, o medo ainda ficava dentro de mim. Como que eu vou ser um bom pai? Como que eu vou ser pai sem saber o que é ser pai? Porque eu acredito que para os pais um diferencial muito grande quando você ensina o seu filho no caminho, ensina o seu filho o caminho que ele tem que seguir. Ninguém me ensinou, ninguém tinha que me falar, ó, isso você pode ensinar para o seu filho, isso aqui a vida vai ensinar. Não, ninguém falava nada. Então, e agora? Como ensinar o meu filho do que é ser filho, do que é ter um pai dentro de um lar? Porque eu acredito que ninguém casa pensando em separar. Mas por circunstâncias da vida, alguns pais acabam se separando. Não é o ideal para nenhuma família. E aí eu fui buscando, falei, Senhor, e agora? O que eu faço? A minha paternidade, eu encontrei em Deus, né? Eu encontrei a minha paternidade em Deus. Então, qualquer dúvida, comecei a perguntar para Deus, o que eu faço agora? Como que é ser pai? Né? Porque o normal, eu quero ser o melhor pai do mundo. Tá, mas o melhor pai no seu consentimento ou no consentimento? Qual que é a sua referência, né? Exato. E aí o que eu falo, até falei um pouco que eu até tinha mudado de emprego. Por quê? Para ter uma qualidade de vida com os filhos. Porque não basta, eu sou o pai. E eu acredito que ser pai não é para qualquer um. Né? Qualquer moleque consegue fazer um filho, mas ser pai não é para qualquer um. Com certeza. E é o que eu converso bastante com o Lucas, né? O Gabrielzinho acabou de fazer 1 ano e 6, então algumas coisas ele já entende. Mas com o Lucas a gente tem o nosso momento, o momento de pai e filho. Pai e filho ir só no cinema, pai e filho ir passear, andar de bicicleta, pai e filho passear com o cachorro na rua. É só o nosso momento. E aí o que mexe muito comigo é quando ele fala assim, papai, hoje é o melhor dia de todos. Tipo, ele tá feliz, ele não precisa de, sabe, a gente fazer um estardalhaço de coisas. Não, ele só quer a sua presença. E é isso que eu queria, e eu acho que é o que todo filho quer, a presença do pai. O pai pode ser o pior que for, igual o meu. Era traficante, aidético, mas independente, eu queria, era ele, né? É isso que um filho quer, a presença do pai. Por pior ou melhor que ele seja, é a presença que o filho quer. Forte, Jefferson. E, para encerrar essa linda história aqui, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, né, em relação ao perdão. Enfim, o que você quiser, uma frase, uma música, o que você diria hoje? Olha, música agora foge da minha mente uma música, mas falando sobre paternidade. Eu não dou tudo aquilo que os meus filhos querem, mas eu tento dar tudo aquilo que eles precisam. Da mesma forma que Deus faz comigo ou com qualquer um todos os dias. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. E aquilo que você quer, você tem que correr atrás. Mas o que você precisa, o dia a dia, o pão diário, é o que Deus tem para você todos os dias. E falando sobre o perdão, ele faz mais bem para você do que para outra pessoa. Que você precisa se sentir leve. Por mais que a pessoa não te pediu perdão, libere o perdão, que para você vai fazer toda a diferença. É poder deitar no travesseiro
e saber que você sempre fez o seu melhor. Muito bem, muito bom. Jefferson, muito obrigada, a história é linda mesmo, quero te agradecer, desejar muitas bênçãos aí para você, para sua linda família. Vamos ver se sai, né? Um dia que a gente vai fazer um churrasco aí para você conhecer minha família, eu conhecer sua esposa, seus filhos pessoalmente também. Sim, vamos lá. Vamos queimar uma carne. Isso. E, gente, sigam o Instagram lá, como o Jefferson falou. Repete aí, Jefferson, Tá lá como @churrasco_do papai. Muito bom. E olha só, você contando uma história de paternidade e como é linda essa conexão de perdão para que você deixe o seu filho ser filho, né? Que já é uma parceria sua com os seus filhos, churrasco do papai. Então, isso é muito lindo, né? Ver que você realmente superou e que está contando uma nova história. Então, que Deus abençoe você e muito obrigada. Amém, obrigado pela oportunidade, né, de contar um pouco da minha história. Deus abençoe você, sua carreira, né, seus planos, né, que seus planos sejam alinhados com os planos de Deus. Amém. Obrigada. Obrigado a você. Bem forte esse testemunho, né, gente? Quero agradecer demais ao Jefferson, mandar um beijo para ele, para a esposa, para os filhinhos. Esse testemunho é algo que marca muito, me marcou bastante quando eu conversei com ele sobre isso, porque é uma história de alguém que foi perdoado, no caso do pai dele, de seu Benedito, depois de já ter morrido. Não recebeu perdão em vida. Mas como o perdão tem a ver com o Jefferson, como o perdão tem a ver com quem ainda está aqui, que foi o caso dele, o seu Benedito recebeu esse perdão aí póstumo, de maneira póstuma, e o Jefferson hoje vive feliz e escrevendo uma nova história. Pessoal, por que então que nós devemos perdoar? Neurocientificamente falando, quando você perdoa, a ativação do córtex pré-frontal em lugares do nosso cérebro que ativam algo muito positivo e trazem alívio a todos nós. Quando você não perdoa, é o contrário. Ativa também o córtex pré-frontal, porém, outros mecanismos cerebrais que trazem ódio, que trazem dor, que trazem mágoa. Então, é como se você carregasse mesmo uma bagagem, uma mochila, cheia de ressentimento, de ódio, de mágoa, de raiva, e aquilo vai te carregando, te levando. Tem gente que leva para a vida toda. Por isso que muitas pessoas somatizam e vêm para o corpo. O que pode acontecer? Trazer problemas mesmo nas costas, né? Muitas dores nas costas, dores na coluna, corcunda, deixar o corpo fisicamente mais caído. Tudo isso pode ser falta de perdão. Isso é o processo que a gente chama de somatização. Vocês lembram? Quem não lembra de somatização, assistiu o programa de estreia aqui que a gente falou sobre isso com a doutora Elora. Então, vem tudo para o corpo. Muitas vezes tem gente que não consegue seguir a vida, cumprir projetos, construir aquilo que deseja porque não perdoou, porque tem falta de perdão. Então, o perdão, ele ativa em nós muitos mecanismos que trazem bem-estar para nós mesmos. E por isso, como eu disse, que não tem a ver com aquilo que o agressor vai viver. Claro, gente, que nós estamos falando aqui só de nós. O agressor, a pessoa que te ofendeu, se for algo que de fato foi uma injustiça coletiva ou algo legal, essa pessoa, legal que eu digo perante a lei, essa pessoa vai arcar com as consequências. Perdoar não é deixar aquela pessoa ficar livre das suas obrigações nesse sentido, tá? Mas é da obrigação de carregar aquilo que a pessoa fez com você para a vida toda. Tem gente que fica anos com aquele fardo e quando libera se sente super leve. E, pessoal, algo que também é muito importante ser falado é o auto-perdão. Eu conheci uma pessoa, certa vez, que ela estava com muitas doenças no corpo mesmo, né? Algo orgânico já. E aquilo, quando ela conversou comigo, eu como profissional da área, logo vi que tinha base emocional. E veio ao meu coração de questioná-la se ela precisava liberar perdão para alguém. E na mesma hora veio na minha mente auto-perdão. Mas eu só perguntei se ela precisava liberar perdão para alguém. E aí ela comentou que não, que ela não sentia mágoa de ninguém. E aí eu falei, e você mesmo? E quando eu falei isso, ela chorou muito e comentou comigo que ela nunca tinha pensado sobre isso, do tanto que ela precisava se perdoar.
E naquele momento foi um gatilho para ela startar lembranças e praticar o auto-perdão. Fiz com ela ali, bem rapidamente, um processo lá de cura interior, de ajuda para essa cura interior, de auto-perdão. E ela seguiu ali a trajetória dela. Isso foi muito interessante, porque foi uma viagem que eu fiz lá para o Nordeste. E eu nunca vou me esquecer, porque foi uma noite só, talvez eu nunca veja mais essa pessoa na minha vida. Eu não lembro nem o nome. Com certeza eu nunca mais vou encontrar, muito difícil, né? A não ser que realmente eu tenha que encontrá-la e, enfim, seja mobilizado para isso. Mas eu tenho certeza que aquela pessoa viveu muito melhor depois daquilo, por um processo de auto-perdão. Então, essa também é uma análise que a gente precisa fazer. Tem gente que vive remoendo erros do passado, erros cometidos. Ah, se eu tivesse feito isso, minha vida estaria assim, assim, assado. Se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu estivesse de uma maneira diferente. Claro que a gente tem que fazer autoavaliações o tempo todo, mas nós não podemos nos martirizar por conta de erros cometidos. Aquela frase, só me arrependo do que não fiz, eu não concordo. A gente tem que se arrepender, sim, de coisas, de atos que cometemos, de coisas que fizemos, porque nós precisamos evoluir, né? Se você não se arrepende, você não evolui. Mas nós precisamos nos perdoar o tempo todo. Não adianta você se arrepender e ficar remoendo aquilo e não praticar o auto-perdão. Então, faça essa análise também, pratique, entenda, sabe? Geralmente, né, eu quando tenho que me analisar, eu faço, até ensino isso para os meus pacientes, é o momento que você relaxa, respira fundo, coloca, às vezes, tem gente que relaxa mais com música, tem gente que relaxa com cheiros, né, no ambiente. Prepare o seu ambiente ali, relaxa, pensa, né, faz um mindfulness e realmente busque dentro de você o que você está precisando perdoar, o que você está precisando trazer à memória que talvez tenha te machucado em relação a você mesmo. E aí você já aproveita e já busca também de alguém, que às vezes você está ali tentando arquitetar, tem uma mágoazinha guardada, você já fala, já que tô aqui, então vamos buscar aí na memória, fazer o completão aí do perdão, né? Tentar agir da melhor maneira. E, gente, nós temos que entender também que o perdão não significa que você vai esquecer aquilo que aconteceu, né? Como eu disse, o perdão é intencional. Então, você perdoa, mas você não vai esquecer. Só que se você percebe que perdoa, quando você não fica... lembra que o perdão tem a ver com a gente, não com o outro? Se você perdoou, você não vai ficar jogando na cara da pessoa. Por quê? Porque pra você já passou. Tem a ver com você. Agora, a pessoa, ela que vai arcar com as consequências das escolhas dela. Ou você não vai ficar esperando com desejo de vingança. Então, se você não tem desejo de vingança, você não vai precisar jogar na cara da pessoa o tempo todo. Você não precisa lembrar a pessoa o tempo todo daquilo que ela fez. Enquanto você está ainda lembrando daquele erro para ela mesma, é porque você ainda tem desejo de vingança, ainda quer que ela se machuque com aquilo que ela te fez. Nem que seja para se orgulhar dizendo, tá vendo? Eu te perdoei. Mas você lembra que você fez aquilo outro, eu te perdoei. Como se você fosse mais do que aquela pessoa. E aí, esse perdão não é legítimo, né? Aí você tá querendo se vangloriar e machucar aquela pessoa de uma outra forma, agora com o seu orgulho. Então também não é legal. Mas você não vai esquecer, mas você não vai lembrar com dor. Esse é o perdão. Ou até sente dor, mas você não... dor da situação, né? Mas porque é gatilho de lembrança. Mas você não quer ver o mal do outro. Você não quer ver aquela pessoa pagando por aquilo que ela te fez, porque você decidiu seguir a sua vida. E aí ela que vai arcar com as consequências, porque a vida cobra da gente de alguma forma em algum momento, tá? E também, gente, uma outra coisa importante é que perdoar não necessariamente significa conviver ou deixar repetir, tá? Então, por exemplo, eu perdoei uma traição, Sara, eu sou casada, ou eu sou casado, e meu cônjuge me traiu, e eu perdoei. Ok, vida que segue. Porém, se você vê que seu cônjuge continua fazendo, perdoar não significa continuar, por exemplo, um casamento onde você é agredida, traído o tempo todo. Um exemplo disso. Perdoar é quando você percebe que você não está fazendo mal para você mesmo. Então, sempre vai haver uma conversa, né? Nesse caso matrimonial, você precisa ter uma conversa também intencional com aquela pessoa que te magoou, com o seu cônjuge, para que vocês decidam como vão seguir adiante, porque essa pessoa também precisa estar mobilizada para a mudança de comportamento, para que vocês continuem. Porém, lembrando, se você decidiu perdoar, você não vai ficar lembrando aquela pessoa do erro dela o tempo todo.
casos de agressão física, por exemplo, você pode perdoar, porém essa pessoa, seu cônjuge, vai ter que arcar com as consequências legais daquilo que fez. Então, de qualquer forma, tem que vir denúncia. Então, existem alguns aspectos mais singulares que aí a gente precisa conversar de forma singular também. Mas aqui a gente está falando de um modo geral, das bases do perdão de um modo geral, tá? Então, é muito importante ficar ciente de tudo isso. E é isso, gente. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco em mais um programa Bem Feliz, nesse tema tão especial. Comentem aqui, não esqueçam também de compartilhar esse link com outras pessoas. Ele fica aqui, né? Esse programa fica aqui gravado no stream, então você pode compartilhar aqui. Outras pessoas conseguirão assistir. Não precisa assistir agora no ao vivo, mas dá para ver depois. E aí, nós temos também outros programas aqui, outros temas. O da semana passada foi muito legal, que foi sobre o luto. Convido você também a dar uma olhadinha lá, convidar outras pessoas para assistir, porque vale a pena. Um dos programas mais lindos que eu fiz aqui, né, na minha opinião. Mas também, antes deles, tem vários outros programas cheios de conteúdo. Sou suspeito para falar, né, gente? Mas o feedback é positivo. Então, eu convido você a compartilhar com outras pessoas. De novo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo e eu espero você na semana que vem aqui às 19 horas. Um beijo e bom final de semana.